E aí pessoal, hoje a gente começa a última área da disciplina. Nesse vídeo a gente vai ver a definição de transformada de Laplace, alguns exemplos, algumas propriedades e principalmente como que a gente vai usar a transformada de Laplace para resolver equações diferenciais. Então vamos lá. Vamos relembrar aqui alguns exemplos de transformações lineares que a gente já está acostumado. Um primeiro exemplo de transformação linear é a aplicação derivada. Aqui eu estou chamando de C1R o conjunto de todas as funções que são diferenciáveis na reta e que têm primeira derivada contínua. E C0R o conjunto de todas as funções contínuas definidas na reta. Então eu posso olhar para essa aplicação derivada como uma aplicação que pega alguma função nesse espaço C1, no espaço das funções diferenciáveis com derivada contínua, e que o resultado é uma função contínua na reta. Então, essa aplicação que pega qualquer função C1 e leva na derivada dessa função é uma transformação que é linear, porque a gente sabe pelas regras de diferenciação que a derivada preserva combinações lineares. Então, a derivada de qualquer combinação linear é a combinação linear das derivadas. Então, essa aplicação de dx que a gente definiu aqui no espaço C1 é um operador linear. Outro operador linear que a gente está acostumado a lidar é dado pelo operador de integração. Aqui eu estou olhando para esse operador de integração como uma aplicação que pega qualquer função contínua no intervalo 0,1 e que leva na função contínua no intervalo 0,1 a partir dessa expressão aqui. Então, para qualquer f contínuo em 0,1, eu posso definir essa f maiúsculo de x a partir dessa expressão aqui. De novo, pela regra da soma e multiplicação por escalar para a integração, a gente sabe que essa transformação que eu defini aqui é uma transformação linear, porque ela preserva a combinação linear naquele espaço C0. Outra transformação linear que a gente viu ao longo do curso é a seguinte função. Considera a aplicação S que, para qualquer função contínua na reta, devolve uma função diferenciável com derivada contínua, dada por essa relação aqui. Então, para qualquer f, função contínua na reta, S de f é a solução desse problema de valor inicial aqui. Então, para cada função f, S de f retorna a solução desse problema de valor inicial. Essa aplicação S aqui, ela também é uma aplicação linear. Bom, esse operador linear está bem definido pelo teorema de existência. Bom, esse operador linear está bem definido pelo teorema de existência e unicidade. E, como a equação é uma equação linear, daí segue que esse operador S também é um operador linear. Fica aí de exercício para verificar esses detalhes. Então tá aí 3 exemplos de transformações lineares que a gente está acostumado a lidar. Vamos agora definir o que interessa para a gente. Então, a transformada de Laplace de uma função f de t, f uma função definida aqui em 0 mais infinito, é o resultado dessa integral imprópria, desde que essa integral convirja. Então, em particular, notem aqui o seguinte. Aqui eu estou fazendo a integração de 0 a mais infinito da função f de t dada por esse núcleo, por essa expressão aqui, exponencial de menos st. Então, t aqui é a variável de integração, que aparece aqui no argumento da f, porém essa integral também envolve essa constante s aqui no expoente dessa exponencial e na menos st. Notem que por causa dessa dependência em s, para cada valor de s que a gente escolher, essa integral aqui pode dar um resultado diferente. Então, notem que essa expressão aí, se essa integral converge, essa expressão define uma função de s. Ou seja, se f é uma função tal que essa integral imprópria converge, o valor dessa integral depende dessa constante s. Então, o resultado dessa integração aqui, para cada função f, é uma função de s. Então, por causa disso, a gente vai denotar a transformada de Laplace de uma certa função f de t como sendo uma f maiúsculo de s. Para facilitar um pouco a notação, a gente sempre vai tentar manter esse padrão. A transformada de uma f minúsculo de uma variável t vai ser uma função f maiúsculo agora da variável s. Então tá, vamos ver alguns exemplos. Nesse exemplo 1, eu quero calcular a transformada de Laplace da função constante igual a 1. Então, como a gente não sabe nada, vamos recorrer à definição. Então, pela definição de transformada de Laplace, a transformada da função constante igual a 1 tem que ser o resultado dessa integração. E essa integral, posso escrever ela dessa maneira.
E agora, pela regra da cadeia, essa integral é igual a essa expressão aqui, desde que s seja diferente de zero. Se s for igual a zero, aqui eu vou estar integrando de zero a infinito a função constante 1, que dá mais infinito. Então, para escrever essa igualdade, eu preciso ter s diferente de zero. Para s igual a zero, essa integral aí não está definida. Agora, como aquela integral ali era uma integral imprópria, isso quer dizer que essa última expressão é igual a essa relação aqui. E esse limite que aparece dentro do parênteses pode ser igual a duas coisas. Dependendo do sinal dessa constante s aqui, esse limite vai ser zero ou mais infinito. Então, para que esse limite seja zero, eu preciso ter aquele s positivo, e nesse caso, o resultado de toda aquela expressão é dado por isso daqui. E, portanto, a integral que define a transformada de Laplace da função constante igual a 1 é 1 sobre s. Ou seja, a transformada de Laplace da função constante igual a 1 é a função 1 sobre s. Próximo exemplo. Nesse exemplo 2, eu quero calcular a transformada de Laplace da função polinomial t. Então, para isso, da definição de transformada de Laplace, a transformada da função t é dada por essa integral. E para integrar exponencial com polinômio, a gente precisa aqui usar uma integração por partes. Para isso, eu vou escolher u como sendo t e dv como sendo a exponencial dt. Então, usando a regra de integração por partes, a gente tem essa expressão aí. E notem que aqui a gente também tem um limite de uma função de t quando t vai para mais infinito. Então, para que o resultado desse limite seja finito, eu preciso ter aquele s maior que zero. E nesse caso, toda essa expressão aqui é igual a essa integral de n a menos st sobre s. Como aquele s no denominador não depende de t, posso tirar do integrando e fico com essa expressão. Mas essa integral é uma integral que a gente já calculou no exemplo 1. Essa integral é exatamente a transformada de 1. Então a gente pode usar o que a gente já calculou no exemplo anterior para obter que a transformada da função t é a função 1 sobre s². Notem que aqui, para calcular a transformada desse polinômio de grau 1, a gente usou a transformada de um polinômio de grau 0. Isso não é uma exclusividade desse exemplo. Vamos partir já para o caso geral e calcular a transformada de qualquer polinômio. Então aqui, para qualquer n natural, eu quero calcular a transformada de t na n. Pela definição, a transformada de t na n é dada por essa integral aqui. Então, para calcular essa integral, vou fazer a integração por partes também, escolhendo t na n como sendo u e e na menos st dt como sendo dv. Pela fórmula de integração por partes, eu tenho essa expressão. Aqui o primeiro termo que aparece do lado direito da igualdade é um limite de uma função de t quando t vai para mais infinito. E para que esse limite seja finito, eu preciso que o s seja positivo. Então, se s for maior que zero, eu posso reescrever toda essa expressão dessa maneira aqui. E notem que agora o que aparece aqui multiplicando n sobre s nada mais é do que a transformada de Laplace dessa função aqui. Ou seja, isso que a gente obteve é n sobre s transformado de Laplace de t na n-1. Ou seja, a transformada de Laplace de t na n é n sobre s transformada de Laplace de t na n-1. E isso vale para qualquer n natural. Todas as contas que a gente fez até aqui valem para qualquer n natural. Então, essa identidade aqui vale para qualquer n natural. E com base nisso, eu posso usar isso aí para calcular a transformada de t na n, da seguinte maneira. Pelo que a gente viu, a transformada de t na n depende da transformada de t na n-1, dessa maneira. E agora, se n não for 1, eu posso usar de novo aquela expressão ali para essa outra transformada. Usando essa expressão aqui para n-1 no lugar de n, eu tenho que isso daqui é verdade. Então eu posso reescrever a transformada de t na n em função da transformada de t na n-2. Se isso aqui já não for alguma transformada que eu já calculei, isso quer dizer que esse n é maior do que 2 e eu posso aplicar de novo essa expressão aqui. Então eu posso ir aplicando essa relação aqui até obter aqui alguma transformada que eu já conheça. Então, aplicando aquela identidade várias vezes, eu obtenho essa relação aqui. Bom, como eu ainda não sei quanto que é L de t ao quadrado, eu posso aplicar essa relação de novo, agora para 2 no lugar de n, e eu obtenho essa expressão. Como eu já conheço L de t, eu sei que isso aqui é 1 sobre s ao quadrado, então eu vou substituir aqui e acabou. Com isso, a gente obtém que a transformada de t na n vezes n-1, vezes n-2, vezes 3, vezes 2, vezes 1, sobre s vezes s, vezes s, até aqui.
O que aparece no numerador é n fatorial e o que aparece no denominador é s na n mais 1. Portanto, a transformada de t na n é n fatorial sobre s na n mais 1. E isso vale para qualquer n natural. Próximo exemplo. Vamos aqui calcular a transformada de Laplace de qualquer função exponencial do tipo e na at, onde a é qualquer valor real. Então, pela definição de transformada, a gente tem essa integral aqui, que é a mesma coisa que essa integral. Então, pela regra da cadeia, essa integral é igual a essa expressão aqui, desde que S seja diferente de A. Se S for igual a A, essa integral não está definida. E agora, para que o resultado dessa expressão seja finito, esse limite aqui, quando t vai para mais infinito, tem que ser finito. Isso só acontece se o S for maior do que A. E nesse caso, a transformada de e na at, dado por aquela integral, é igual a 1 sobre S menos A. Então está aqui, essa é a transformada da exponencial e na at. Próximo exemplo, vamos calcular a transformada da função cosseno de at para qualquer A real. Pela definição, a transformada de cosseno de at é dado por essa integral imprópria. E aqui eu estou integrando uma exponencial vezes uma função trigonométrica. Para fazer integrais desse tipo, a gente precisa usar a integração por partes duas vezes. Então aqui eu vou escolher u como sendo cosseno de at e o resto como sendo dv. Posso escolher u como sendo exponencial e dv como sendo cosseno at dt. Tanto faz, desde que na próxima integração por partes eu mantenha a mesma escolha. Então aqui, fazendo u igual a cosseno de at, eu obtenho essa expressão. Pelo teorema do confronto, ou teorema do sanduíche, esse limite aqui é igual a zero, desde que s seja maior que zero. Então, toda essa expressão é igual a isso. Então, com essa integração por partes, a gente transformou essa integral exponencial cosseno numa integral envolvendo exponencial seno. Agora a gente tem que usar a integração por partes também. Se aqui eu usei u como cosseno, aqui eu vou ter que usar u como seno. Pela integração por partes, eu obtenho toda essa expressão. Aqui, de novo, pelo teorema do confronto ou teorema do sanduíche, esse limite aqui vai ser zero, desde que o s seja maior que zero. E notem que essa última integral que aparece é a mesma coisa que a gente tinha aqui no início, ou seja, aquilo ali é a transformada de Laplace de cosseno at. Portanto, simplificando toda essa expressão, eu obtenho essa expressão aqui. Agora envolvendo a, s e a transformada de cosseno de at. Fazendo essa multiplicação aqui, a gente obtém essa expressão. E agora eu posso resolver essa identidade para a transformada de cosseno de at. Basta jogar todo esse termo aqui para a esquerda, ou seja, vou somar esse termo aí dos dois lados. E agora, isolando transformada de cosseno de at, eu tenho essa função aqui. Ou seja, transformada de cosseno de at é essa função de s. A gente pode usar as mesmas continhas que a gente fez aqui, naquela primeira integração por partes, para mostrar que a transformada do seno é igual a a sobre s² mais a ao quadrado. Então tá aí. O último exemplo que eu quero fazer aqui é a transformada do seno hiperbólico. Lembrando, o que é a função seno hiperbólico e a função cosseno hiperbólico? O seno hiperbólico é dado por essa combinação aqui de exponenciais. Então, o seno hiperbólico de x é e na x menos e na menos x sobre 2. E o cosseno hiperbólico é e na x mais e na menos x sobre 2. A única diferença aqui nessas duas expressões é o sinal da segunda exponencial, da exponencial e na menos x. Então, para calcular a transformada de seno hiperbólico de at, eu vou usar a definição. E, pela definição de seno hiperbólico, eu posso escrever aquele integrando assim. Agora, distribuindo essa multiplicação por e na menos st e tirando esse 2 do integrando, eu obtenho isso. Agora aqui eu posso usar coisas que a gente já determinou. Isso daqui e isso daqui são transformadas que a gente já calculou. A primeira é a transformada de e na at e a segunda é a transformada de e na menos at. Então, do exemplo 4, a gente obtém que toda essa expressão aqui é igual a 1 meio de 1 sobre s menos a menos 1 sobre s mais a. Lembrando, no exemplo 4, a gente calculou a transformada de e na at para qualquer a real. Então, a gente pode usar aquela informação aqui também. E agora, somando essas duas frações, simplificando esse 2 aqui, a gente obtém isso. Ou seja, a transformada do seno hiperbólico de at é a sobre s² menos a². E da mesma maneira, a transformada do cosseno hiperbólico de at é s sobre s² menos a². Tá aí. Antes da gente mostrar uma função para essas coisas que a gente está calculando,
vamos falar um pouco aqui sobre a existência da transformada de Laplace. Então, para isso, eu quero definir aqui duas coisas. A primeira delas é o que é uma função contínua por partes. Então, uma função ela é contínua por partes desde que as únicas descontinuidades que ela tem são descontinuidades de primeira espécie, já falo o que é isso, e qualquer intervalo limitado possui no máximo um número finito de descontinuidades da função f. Ou seja, uma função contínua por partes ela pode ser descontínua em alguns pontos, mas nesses pontos em que ela é descontínua, as descontinuidades precisam ser de primeira espécie e nenhum intervalo limitado pode conter infinitos pontos de descontinuidade. Tá, o que são descontinuidades de primeira espécie? Deixa eu dar um exemplo aqui. Nesse primeiro exemplo, eu tenho aqui o gráfico de uma função f de t. Essa função f tem descontinuidades. Em cada linha tracejada dessas, a gente tem um ponto em que a f não é contínua. Mas, notem que em cada um desses pontos, o limite à esquerda e à direita dessa função f existem. Então, por exemplo, esse ponto aqui. O limite à esquerda da função f nesse ponto é esse valor aqui. E o limite à direita da função f nesse ponto é esse valor aqui. Esse mesmo fenômeno acontece em todos os outros pontos de descontinuidade. Em todos os outros pontos, apesar da função ser descontínua, existem os limites à esquerda e à direita da função f naqueles pontos. Então, quando isso acontece, quando os limites laterais sempre existem, a gente diz que a função f tem descontinuidades de primeira espécie. Além disso, notem que qualquer intervalo limitado que eu desenhar aqui no eixo horizontal, por exemplo, isso aqui, esse intervalo contém só um número finito de pontos onde a f é descontínua. Então, nesse caso, só tem esses dois pontos aqui onde a f é descontínua. Em todos os outros pontos, a função f é uma função contínua. Então, esse é o exemplo de uma função que é contínua por partes. Vamos ver mais um exemplo. Aqui nesse segundo exemplo, eu estou com uma função que vale 0, sempre que t for igual a alguma coisa desse tipo. Então, os pontos em que t tem esse formato, a função f vale 0, e estão marcados aqui no gráfico com essa bolinha em verde. Notem que existem infinitos pontos onde a função f vale 0, né? Porque para cada n natural eu vou ter um t diferente, e esse t diferente vai ser um ponto onde a função f vale 0. E em todos os outros pontos a função f vale 1. Então o gráfico da função f é dado por essa reta aqui na altura 1, cheia de furos, e em cada um desses furos são instantes em que a função f vale 0, que são os pontos que estão marcados aqui embaixo. Notem que os pontos onde a função f vale 0 são pontos de descontinuidade, e são pontos de descontinuidade de primeira espécie. Por exemplo, esse ponto aqui é um ponto onde a função é descontínua, mas os limites à esquerda e à direita da função f existem. Mais do que isso, os limites à esquerda e à direita são iguais. A mesma coisa acontece aqui nesse ponto, em todos esses pontos onde a função f vale 0. Porém, no ponto t igual a 1, esse ponto aqui, a função f ela é descontínua e o limite à esquerda não existe. Outra maneira de ver que essa função não é contínua por partes é o seguinte. Pega qualquer intervalo limitado contendo esse ponto 1. Esse intervalo vai possuir infinitos pontos de descontinuidade da f. Ou seja, esse intervalo aqui possui infinitos pontos onde a f é descontínua. E, portanto, não satisfaz essa segunda condição aqui na definição de continuidade por partes. Logo, essa função aí não é contínua por partes. Próximo exemplo. Nesse exemplo, a função f só tem um ponto de descontinuidade, então ela satisfaz essa segunda condição aqui do exemplo, porém nesse ponto os limites laterais da função f não existem. O limite pela esquerda da f nesse ponto t igual a 1 é igual a menos infinito e o limite pela direita é mais infinito. Então os limites não existem, então essa única descontinuidade não é uma descontinuidade de primeira espécie, então não satisfaz a primeira condição aqui na definição. Portanto, essa função não é contínua por partes. Último exemplo, nesse caso, a função f também só tem um ponto de descontinuidade, ela só é descontínua no ponto t igual a 1,
mas nesse caso os limites à esquerda e à direita também não existem. Portanto, essa função também não é contínua por partes. Então tá. Próxima definição. A gente vai dizer que uma função f ela é de ordem exponencial se o módulo dela for menor do que alguma função do tipo e na c vezes t, a partir de algum instante t. Então, alguns casos onde isso aí acontece, por exemplo, qualquer função limitada é uma função de ordem exponencial. Também qualquer polinômio é uma função de ordem exponencial, porque, em particular, o termo t na n é sempre menor do que e na nt. Isso porque t é sempre menor do que e na t, então qualquer polinômio é uma função de ordem exponencial. Além disso, qualquer função racional também vai ser de ordem exponencial. Apesar de uma função racional não ser sempre menor do que uma função exponencial, mas ela é menor a partir de um certo instante. E o que não é de ordem exponencial? Alguma coisa desse tipo aqui. A função et², ela não é menor do que nenhuma coisa desse tipo aqui. Ela não é menor do que e na c vezes t para nenhuma constante c e a partir de nenhum momento. Então, e na t² não é uma função de ordem exponencial, apesar de envolver uma exponencial. Então tá, com tudo isso a gente pode dar um teorema de existência para transformado de Laplace, que é o seguinte. Se uma função f é uma função que é contínua por partes e é de ordem exponencial, então existe a transformada de Laplace dessa função f. Essa transformada, essa função f de s, vai estar definida para s suficientemente grande. Então, para s maior do que alguma coisa, essa função f vai estar bem definida. E isso segue do seguinte. Pela segunda hipótese, a gente sabe que a partir de um certo t, essa função f de t é menor do que alguma exponencial desse tipo, e, portanto, a integral que define a transformada de Laplace dessa função f é menor ou igual do que essa integral aqui mais essa integral aqui. Nessa primeira integral, eu estou integrando f e a exponencial de 0 até t, e na segunda integral, eu estou fazendo a integral de t até mais infinito. Só para facilitar aqui a notação, vou chamar a primeira integral de I1 e aquela segunda integral ali de I2. Como a função f é contínua por partes e a exponencial é uma função contínua, então essa primeira integral, a I1, é uma integral finita. Agora, para garantir que aquela integral I2 é uma integral finita também, a gente pode usar que o módulo da integral é menor ou igual que a integral do módulo, o módulo do produto é igual ao produto dos módulos, e para todo t no intervalo t maiúsculo mais infinito, vale essa desigualdade aqui. Então, eu posso trocar aquele integrando por me na ct e na menos st. Agora eu junto aquelas exponenciais, obtenho isso daqui, e essa integral, pela regra da cadeia, é igual a essa expressão. E essa expressão é a mesma coisa que essa soma aqui, que é finita desde que s seja maior do que c. Então, se s for maior do que c, esse limite aqui é igual a zero e, portanto, a integral I2 é menor ou igual do que esse valor aqui, que é um valor finito. E acabou. Portanto, pelo menos para s maior do que c, a gente vê que existe a transformada da função f de t. Então tá, propriedades. Primeira coisa é a transformada de Laplace é um operador linear, ou seja, a transformada de Laplace preserva combinações lineares. Então, a transformada de alfa f mais beta g é igual a alfa transformada da f mais beta transformada da g. Outra coisa, se a gente conhece a transformada de uma função f de t, que é diferenciável, a gente pode obter a transformada da derivada de f de t a partir dessa expressão aqui. Então, a transformada da derivada é s vezes a transformada da função f menos f de zero. Vamos provar essas duas propriedades. Primeiro, para a propriedade P1, para qualquer alfa e beta reais, se a gente chamar de f maiúscula a transformada da f e de g maiúscula a transformada da g, então a transformada da combinação linear, pela definição, é dado por essa integral. Eu posso distribuir essa multiplicação aqui por e na menos st. Vou obter essa expressão aqui. Agora, como a integração também é um operador linear, essa integral é igual a essa combinação linear das integrais de f e g. Agora, isso que aparece multiplicando alfa é a transformada da f e o que aparece multiplicando beta é a transformada da g. Então,
essa soma é igual a alfa transformado de f mais beta transformado de g. E acabou. Para a propriedade P2, se f maiúsculo é a transformada de f de t, então a transformada da derivada, pela definição, é dada por essa integral. E aqui eu posso usar uma integração por partes. Eu vou definir u como sendo n menos st e dv como sendo f' de t dt. Assim, o meu du vai ser igual a menos s n menos st dt e a minha v vai ser f de t. Usando a regra de integração por partes, essa integral é igual a essa expressão aqui. Agora, desde que a f seja uma função de ordem exponencial, para garantir que essa transformada aqui exista, então eu vou ter que esse limite aqui em mais infinito vai ser zero, e toda essa expressão aí vai ser igual a f de zero mais s vezes essa integral aqui. Essa integral é o que define a transformada da f de t, portanto a transformada de f' é igual a f0 mais s transformada da f. E acabou. Só observação, a partir dessa regra da transformada da derivada, a gente pode encontrar a transformada das outras derivadas de mais alta ordem. Então, por exemplo, como a derivada segunda é a derivada da primeira derivada, eu posso usar a propriedade P2 para a primeira derivada e obter essa relação. Então, a transformada da segunda derivada é s vezes a transformada da primeira menos f' de zero. E agora, eu posso substituir a transformada da primeira derivada por essa expressão aqui e obter essa relação. Ou seja, a transformada da segunda derivada é dada por essa expressão aqui envolvendo a transformada da função e o valor da função e da primeira derivada em zero. Ou seja, a transformada da segunda derivada é dada por essa relação aqui. E da mesma maneira eu posso obter a transformada das outras derivadas, como por exemplo a transformada da terceira derivada. E assim por diante, não é difícil generalizar isso aqui para a transformada de qualquer derivada. Então tá, com essas propriedades a gente já pode agora verificar como que a gente vai usar a transformada de Laplace para resolver problemas de valor inicial. Então vamos terminar aqui vendo um exemplo. Nesse exemplo eu quero encontrar a solução desse problema de valor inicial. Esse problema de valor inicial envolve uma equação linear de primeira ordem não homogênea. E aqui eu tenho a condição inicial sobre essa função incógnita y. Então tá, para resolver esse problema vamos fazer o seguinte. Vamos chamar de y maiúsculo de s a transformada dessa função incógnita y. Então y maiúsculo é a transformada dessa função que eu não conheço. Da equação diferencial, o que eu vou fazer aqui é aplicar a transformada de Laplace dos dois lados dessa identidade. Então aplicando a transformada de Laplace. Como a transformada é um operador linear, então a transformada da soma é igual à soma das transformadas. A transformada preserva a multiplicação por escalar, então eu posso reescrever aquela última linha da seguinte maneira. Agora aqui, eu vou escrever as coisas que eu já conheço. Eu já sei quanto que vale a transformada da função constante 1, sei quanto vale a transformada de exponencial de 3t. Vou trocar aqui a transformada de y por y maiúsculo, e aqui vou usar a propriedade P2, que é a transformada da derivada. Fazendo isso, eu obtenho essa expressão aqui. Então notem que aqui eu substituí a transformada da derivada por essa expressão envolvendo a transformada da função y e o valor da função y em zero. Da condição inicial, eu sei, como eu estou procurando por uma função que em zero tenha valor zero, então esse termo aqui é igual a zero, e eu posso reescrever toda essa linha dessa maneira aqui. Agora, para cada s fixado, isso daqui é uma equação de primeiro grau para y maiúsculo. Ou seja, eu consigo isolar y de s nessa expressão. Basta dividir tudo por s mais 3 e eu vou obter isso daqui. Essa última linha está me dizendo que y maiúsculo de s tem que ser igual a essa função de s aqui. Ou seja, do lado direito eu só tenho coisas envolvendo s. Então, eu estou procurando por uma solução daquele problema de valor inicial. Aqui a gente definiu y maiúsculo de s como a transformada dessa função incógnita. E o que eu obtive aqui foi que a transformada da função que eu não conheço tem que satisfazer essa identidade aqui. Ou seja, a minha função y ela é uma função cuja transformada é dada por essa última linha. Eu estou procurando por uma função cuja transformada de Laplace seja essa função de s aqui. Agora basta eu descobrir qual é a função y cuja transformada seja essa função de s. Notem que nenhuma das transformadas que a gente calculou até agora é igual a toda essa função de s do lado direito. Porém, a gente pode quebrar essa função em coisas que a gente conhece.
Primeira coisa, nesse primeiro termo aqui, eu vou fazer essa multiplicação no denominador e vou obter essa expressão. Para o segundo termo, a gente pode fazer o seguinte. Esse 3 sobre s vezes s mais 3, eu posso escrever isso aqui como uma soma de frações da seguinte maneira. Aquele 3 sobre s mais 3, a gente pode reescrever aquilo ali como a soma de a sobre s mais b sobre s mais 3, onde a e b são constantes. Ou seja, eu posso usar frações parciais para quebrar esse termo aí em termos mais simples. Por quê? Porque a gente conhece funções cuja transformada seja igual a isso aqui ou que seja igual a isso aqui. Então, para isso que eu vou fazer esse processo inverso de separar as frações que estão envolvidas nesse termo 3 sobre s e s mais 3. Bom, fazendo frações parciais aqui, a gente obtém que o a é igual a 1 e que o b é igual a menos 1. Ou seja, que aquele termo 3 sobre s, s mais 3 é a mesma coisa que 1 sobre s menos 1 sobre s mais 3. Portanto, a função y de t que eu estou procurando tem transformado de Laplace igual a essa função de s. E agora, usando as coisas que a gente calculou no início do vídeo, esse primeiro termo aqui se parece muito com a transformada do seno hiperbólico de a vezes t. Porque esse 9 é igual a 3 ao quadrado, então eu vou usar essa expressão aqui para a igual a 3. A única coisa que não está batendo aqui é que o numerador tem que ser igual à raiz quadrada desse valor que aparece aqui no denominador. Para corrigir isso, eu vou multiplicar e dividir por 3. Então aqui eu multipliquei e dividi por 3 o primeiro termo, só para poder fazer com que essa dependência em s aqui encaixe direitinho com a transformada do seno hiperbólico. E agora, para aquele outro termo, eu posso usar a transformada da exponencial. Como isso daqui vale para qualquer a real, então aqui, nesse último termo, eu vou usar aquela expressão para a igual a menos 3 e aqui para a igual a 0. Ou dá para identificar isso aqui como uma transformada da função constante 1. Foi a primeira transformada que a gente calculou no vídeo. Então tá, isso quer dizer que a função y que eu estou procurando é igual a essa combinação de transformadas aqui. Como a gente viu, a transformada é um operador linear, então eu posso colocar essas somas e multiplicações por escalares todas dentro do argumento da transformada e fico com essa expressão aqui. Ou seja, a transformada de y é igual à transformada de toda essa função aqui. Ou seja, a função y que eu estou procurando é dada por essa expressão. Se quiser, dá para separar esse seno hiperbólico aí nos exponenciais que definem o seno hiperbólico. A gente pode reescrever a função y solução do problema de valor inicial dessa maneira. Mas isso aqui é só estética. Então tá aí. Desse jeito a gente consegue resolver problemas de valor inicial sem ter que recorrer aos métodos que a gente viu antes. Notem que uma vez que a gente aplicou a transformada de Laplace na equação, foi muito fácil encontrar essa y de s. Porque para cada s, a expressão resultante ela vira uma equação de primeiro grau para y maiúsculo. Então é muito fácil encontrar essa y de s. A única dificuldade desse método é fazer essa passagem aqui da y de s para y de t. Ou seja, reescrever a função y maiúsculo de s como transformado de coisas conhecidas. Nos próximos vídeos a gente vai ver mais propriedades da transformada de Laplace que vão facilitar um pouco essa inversão, que vão facilitar um pouco essa passagem da y de s para y de t e ver mais exemplos de como resolver equações diferenciais. Só uma observação sobre notação. Da mesma maneira que a gente chama f maiúsculo de transformada da f minúsculo, a gente vai dizer que a f minúsculo é a transformada inversa da f maiúsculo. Então, por exemplo, a transformada inversa de 1 sobre s menos a é e na at. A gente não vai estudar a fundo esse operador L na menos 1, a gente só vai usar ele nesse sentido aqui, que é procurar pela função cuja transformada seja o que está aqui no argumento. Então tá, por hoje é isso, até a próxima, tchau!